Boa noite, pessoal. Quem estiver online, por favor, deixa comentário se a imagem e o som está chegando bem, porque hoje eu estou rouco, muito rouco, e eu vou ter que usar o foninho para mim não forçar muito a minha voz. Por favor, quem estiver online, manifesta aí, por favor, para a gente dar início aos nossos estudos. Cadu, boa noite, tudo ok, Cadu? Tá ouvindo bem? Não, tudo bem então. Esperar mais uns minutinhos, aí a gente já vai dar andamento nos estudos, porque eu já vi aqui no WhatsApp que você já publicou nos grupos, né, Cadu? Então, é só mais uns 2, 3 minutinhos e a gente recomeça. Boa noite, Ana Lúcia, tudo bom? Gasparina, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? A gente já vai dar início, tá? Tudo bem. Pessoal, vamos então reiniciar os nossos estudos. E, por favor, boa noite, Larissa. Boa noite, Marta. Vai manifestando se a minha voz está boa e se a imagem está chegando legal. Eu fiquei rouco, né, de hoje cedo, o dia todo. Mas aí eu garrei firme com o Caboclo Tupinambá, minha querida Maria Rita de Aruana, e mais o seu Exu Pimenta, para que eu não ficasse de tudo sem voz. Então eu vou usar o foninho hoje, para que eu não force tanto a minha voz. Aí eu passei o dia todo quieto, sem conversar muito, e tomando chá. E tomando o spray de própolis. De vez em quando eu vou ter que dar usar esse spray, tá, meus irmãos? Mas tudo bem. A gente então vai recomeçar os nossos estudos. E hoje a gente vai falar um pouco do que seria um chip e do que seria um ovoide. E depois a gente entra na desobsessão. Então, a gente mais uma vez quer agradecer muito, mas muito mesmo, à Casa de Caridade José Ribeiro, através do seu presidente, de toda a diretoria e todos os trabalhadores, a espiritualidade amiga, que tão bem tem nos sustentado, Pai Tumé, o Exu João Caveira, e assim, toda a espiritualidade, os caboclos, os baianos, as ciganas, os nossos queridos irmãos Exus, para que a gente possa estar interagindo e com isso a gente aprender um pouco mais essa complexidade que a gente estar participando e de alguma maneira dirigindo a casa, dirigindo os estudos
de uma casa universalista. A Casa de Caridade José Ribeiro é universalista. Ela não tem nenhum segmento religioso que o direciona. O que nós temos são várias filosofias que a gente usa para que a gente possa atender todos, sem exceção, tanto os espíritos na carne como fora, e para que a gente possa trabalhar o amor, a fraternidade e a não acepção de espíritos e nem de pessoas. Então a Casa de Caridade José Ribeiro, assim como outras casas que a gente ajuda, ela tem essa filosofia de estudar de tudo um pouco para que a gente possa dispensar um atendimento para todas as pessoas que ali chegaram. Boa noite, Silvete, boa noite, Leia. Então, assim, não importa, nós não estamos preocupados se a pessoa, qual a faixa de idade, qual a camada da sociedade que essa pessoa está inserida, qual a religião dela, não nos interessa isso. Interessa a gente estudar de tudo um pouco e atender todos, de uma maneira que todos que ali forem saiam com seus males físicos, mentais e espirituais um pouco mais aliviados. Então é mais ou menos assim. Eu também sempre digo, eu não tenho religião, eu sigo todas. O que for do bom, o que for do bem, nós estamos dentro, né? Nós temos o Mestre Jesus como nosso mestre maior, mas também nós seguimos outros avatares. Ou todos que tenham uma boa fala, uma boa vibração, nós estamos seguindo, nós estamos refletindo sobre aquilo que eles nos falam, sobre as suas, principalmente as atitudes. Meus irmãos, eu vou ter que, de vez em quando, usar o papel toalha, porque eu não posso ligar o ventilador, porque senão a minha garganta vai travar mesmo. Boa noite, Valdete, boa noite, Vanessa. Então, os nossos estudos, eles têm um intuito provocativo e estimulativo. Hoje a gente vai citar mais algumas obras para que a gente possa estar, de uma certa maneira, entendendo essa complexidade que é o cosmos, principalmente nossas mediunidades, as nossas carências, para que assim a gente possa viver melhor e ajudar melhor os nossos irmãos. Leia, muitas pessoas, Leia, a Leia está dizendo assim: sou igual a você, Itamar, onde estiver Jesus Cristo eu estarei. Infelizmente Jesus não está em muitos lugares, Leia, assim que a gente pensa, onde se dizem o nome dele. Não que ele não esteja lá, mas os seus preceitos não estão presentes. E isso é fácil da gente perceber. Haja vista a perturbação generalizada que está na nossa nação. Então, o nome de Jesus está sendo comercializado, barganhado, mal entendido, mal interpretado, e com isso a gente fica muito triste de saber que um ser, o nosso governador planetário, um espírito crístico daquela escola, sendo banalizado da maneira que está. O grande Pietro Baldi foi um grande escritor espiritualista. Em 1916 ele escreveu uma obra, e nessa obra ele diz assim, bem tranquilo: Jesus não está sendo levado a sério. E não está. Isso me impactou a primeira vez que eu li esse texto. Mas aí, ao longo do tempo, a gente vai percebendo que nós mesmos, às vezes, não levamos o nosso querido mestre a sério. Então, nós somos universalistas, nós trabalhamos com a não-verdade, longe daqui a gente querer determinar o ponto verdadeiro. É isso que as pessoas falam de certeza, nós não temos certeza. Nós estamos em busca, nós estamos caminhando.
A gente não quer seguidor, nós queremos amigos. Eu peço um favor para vocês que tudo que eu disser, que vocês chequem, confirme. A nossa ideia é que cada um possa ter sua opinião e saia dessa alienação que nós estamos vendo aí. Pessoas totalmente alienadas, estudam muito pouco, prestam atenção muito pouco nos sinais. Boa parte tem medo da mediunidade e fica travando a nossa evolução. Porque nós entendemos que nós precisamos do coletivo, mas a nossa evolução é individual. Mas se eu não tiver inserido num contexto, aí vai ficar muito difícil da gente evoluir. Então, assim a gente começa quase todos os nossos trabalhos. Eu quero agradecer a querida Maria Rita de Aruana, o Caboclo Tupinambá, que hoje eu firmei nele a tarde toda. Não precisa ter medo, tá, Gasparina? É só estudar, com medo vai acabando. Não precisamos ter medo, nem de espírito e nem da mediunidade. Porque nós somos um espírito. Esse é o nosso entendimento. E eu firmei com o Caboclo Tupinambá hoje a tarde toda. Falei, olha, me ajuda aí, porque a gente estudou, as pessoas, vocês que estão nos vendo em tempo real, esperaram às vezes, né, até com uma certa ansiedade por esse momento. Eu, por exemplo, eu fico muito ansioso, eu tenho que me conter. E mais os nossos irmãos que não têm condições de acompanhar em tempo real, mas que sempre veem os nossos trabalhos depois. Então a gente até pede para essas pessoas que veem, que irão ver essa live depois, deixa comentários, não tem problema. A gente sempre está dando uma olhada no Facebook. E logo em seguida a gente termina essa live, o nosso querido Cadu, ele faz a formatação para o YouTube e deixa disponível no YouTube também. Então, nós queremos dizer que nós não somos detentores da verdade, nós estamos caminhando. Para nós universalistas, pelo menos no meu entendimento, não existe o certo e o errado, nem o que pode e o que não pode. Isso vai depender de consciência para consciência. Então, quem somos nós para dizer para uma pessoa que ela está certa ou está errada? Aquilo que ela está fazendo pode ou não pode. A gente estuda, orienta e passa para as pessoas aquilo que a gente acha que é o mais sensato. Mas muita coisa que eu pensava que era verdade há muitos anos atrás, hoje para mim já não faz muito sentido. Então a vida é assim, ela é dinâmica, né? Dila, boa noite, Dila. Prazer você estar com a gente, tá, Dila? Então a gente começa, essa semana, eu fiquei, embora a nossa nação passa por muitas mazelas materiais, tá assim, é bem fácil da gente ver que boa parte da nossa população está mais pobre, e ao passo que nós estamos produzindo mais. Aqui onde eu estou, em Sinop, é uma região de alta produtividade de soja e tudo, e acaba que tem muitos irmãos nossos ainda mexendo no lixo para se alimentar. Isso dói muita gente, tá? O Cadu tá pondo aí nos comentários o canal do YouTube, mas foi motivo de muita satisfação. Aconteceu assim, na segunda a gente tinha anunciado, a minha filha participou de uma live comigo para o CEUB, tá aí de Patos de Minas também. E minha filha, ela tem já uma mediunidade bem ostensiva, mas ela está terminando o curso, a graduação de medicina, então ela não tem muito tempo. Mas segunda ela participou comigo, nós falamos sobre o suicídio e a depressão, e ela veio nos trazer aquilo que ela entende, que ela aprendeu, que ela está vivenciando, com relação principalmente à medicação. E ela veio fazer um alerta aos negacionistas. Então essa live está no meu Facebook, na minha página, está na página do Facebook do CEUB. Então é assim. Depois, na mesma segunda-feira, a minha filha tem 24 anos, completo.
nós temos uma outra casa que a gente faz parte, mesmo estando à distância, de Porto Velho. E a menina que dirigiu os estudos da segunda-feira, ela falou sobre a relação pai e filhos. Essa menina tem 17 anos, meus irmãos. Isso tá também no YouTube da Casa Verde. A gente tem um hangout, onde a gente participa, e as pessoas encarregadas lá da Casa Verde formata também e deixa disponível no YouTube. Essa menina chama Isabela. Ela tem apenas 17 anos nessa vida. Então, foi assim, foi muito top a maneira que ela expôs. Ela falou como pai, como mãe, como filha, como amiga da filha, como amigo do filho. E acabou que ao final dos estudos, todos nós ficamos comovidos. E quando eu falo comovido, uns foi de chorar mesmo, inclusive eu. Então, assim, foi muito legal. E tenho recebido perguntas de pessoas de 17 anos, 18, 20. Boa noite, Afonso. Boa noite, Edna. Hoje eu tive uma menina aí de Patos, filha de uma trabalhadora do CEUB. A menina me fez uma pergunta que eu não tinha pensado nela. E olha que eu já estudei o Livro dos Espíritos. Eu nasci praticamente dentro de uma casa espírita e dentro de um terreiro de Umbanda. E ela me fez uma pergunta que, assim, eu achei de uma sutileza muito grande ela perceber e me fazer aquela pergunta. Isso está no Livro dos Espíritos. E ela foi muito feliz na pergunta dela, porque me obrigou a estudar e a rever os meus conceitos. Então, é assim que a gente caminha. O próprio Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. Quando a gente estuda as obras do Ramatiz, são perguntas e respostas. E nem sempre nós temos resposta para os nossos questionamentos. Não que a espiritualidade seja de uma certa maneira má, de não querer nos instruir, mas é porque nós não estamos preparados. Porque o Caboclo das Sete Encruzilhadas, lá bem no começo do livro A Missão da Umbanda, ele vem dizer que nós sempre aprendemos com quem sabe mais e passamos para quem sabe menos. Porque senão não há evolução, meus irmãos. Então é através desses estudos que nós estamos fazendo, mesmo à distância, mas a gente está trocando ideia. É uma pergunta, é um comentário. Então tudo isso aí está valendo. Então eu peço a vocês que deixem os comentários. Não quero que concordem comigo. É como a gente diz, eu não estou aqui respondendo por nada. A gente estuda, entrevista a espiritualidade e a gente passa aquilo que a gente acha que é mais ou menos o sensato. Então foi motivo de muita felicidade essa semana por causa da minha filha ter participado comigo, dessa menina de 17 anos ter feito esse estudo. E hoje eu recebi a pergunta de uma outra menina de 17 anos, que, assim, mexe com todos os nossos conceitos. Aquilo que a gente tem formatado como verdade cai, mas na hora, tá, meus irmãos? Então é assim que a gente vai seguir, tá? A gente está devendo uma explicação desde do primeiro dia, desde a primeira sexta de outubro, que nós começamos a falar de obsessão, que é com relação a isso que falam muito, dos chips. O que seria um chip implantado na pessoa? Tá, isso vai ser uma rápida explicação e assim, bem simples. Lógico que isso carece estudos e mais estudos e entrevista com a espiritualidade. Até agora, o que a gente sabe é assim. O que é um chip? O chip é um equipamento muito pequeno, onde ele traz muita informação. Então você pega um chip desse celular que está fazendo a transmissão. Imagina a quantidade de informação formatada que está nesse chip. Aí você pega um pendrive, que na verdade ali dentro também tem um chip. Boa noite, Ellen. E
aquele pendrive pequeno, que dentro dele tem um chip menor ainda, tem pendrive que tem 600 músicas. Então, olha bem, como é que a gente imagina que ali dentro tem 600 músicas? Porque quando tinha os discos de vinil, a gente já achava muito aqueles discos ter 20 músicas, 10 de cada lado. Agora, uma coisa minúscula tem mais de 600 músicas. O que é que a espiritualidade tem falado para nós? Nós falamos chips porque nós não temos ainda no vocabulário alguma palavra para denominar melhor isso. Então a gente associa com chip. Mas o chip implantado no nosso perispírito ou no nosso corpo astral, porque nós temos que entender que nós estudamos 7 corpos astrais. Nós temos o físico, o etéreo, que no espiritismo chama de duplo etéreo, o astral, que no espiritismo chamamos de perispírito, o mental, que algumas escolas chamam de mental inferior. Aí nós temos o causal, aí já são dos corpos sutis, que algumas escolas chamam de mental superior. E nós temos o búdico e o átmico. Então, um espírito evoluído que já passou por vários orbes, por várias galáxias, ele não tem os corpos pesados mais, que é o físico, o etéreo, o astral e o mental. Ele só tem os três sutis. Então, um dia nós vamos chegar lá também. A gente não sabe quando e nem como, mas esse é o caminho. Então, alguns espíritos que nos auxiliam, tipo um caboclo pena branca, para ele vir reencarnar, ele tem que adquirir novamente esses corpos pesados, esses corpos densos. Então, eles têm tão somente esses 3. Então, lógico que a gente sabe muito pouco do plano espiritual, principalmente com o que diz respeito a espíritos ascensionados. Então, o Pai Seta Branca, por exemplo, a gente não sabe quais as galáxias e quais os orbes que ele transita. É um espírito que teve várias existências na Terra, e toda a existência que a gente tem notícia, ele já era um espírito muito ascensionado. Então, o que seria esse chip instalado nos nossos corpos sutis? Nos nossos corpos sutis, não, desculpa, nos densos. Ou tá no mental ou tá no etérico. É o que nós chamamos de perispírito e duplo etéreo. Tá. Os espíritos que ainda caminham nas trevas, mas que são extremamente evoluídos tecnologicamente, assim como os magos, nós já dissemos isso, eu não gosto de falar magro, negro, eu gosto de falar os magos. A gente não sabe a cor deles. E assim, toda vez que a gente usa essas expressões, dá a impressão que a gente está pejorando. Eu também não gosto na Umbanda ou no Espiritismo quando chama de espírito inferior. Não concordo com essa nomenclatura. São espíritos. E um dia eles vão mudar de faixa. Né? Então esses espíritos, como os magos, ou como os chefes de colônia, que trabalham para fazer maldade, eles têm uma capacidade de condensar, como se fosse uma bola bem minúscula, tipo essas bolas de boate que fica resplandecendo luz para todo lado. E dentro daquela bola, eles conseguem pôr todos os tipos de vibrações negativas, de pensamentos negativos ali dentro. Para que uma vez aquilo instalado no nosso perispírito ou no nosso etéreo, no nosso duplo etéreo, aquilo vai irradiar essas vibrações negativas. Então, se eu vibro no negativo, se eu penso coisas não muito boas, com esse chip, vamos chamar de chip, com essa bolinha minúscula, tipo aquelas do desenho animado, que ela está sempre irradiando as coisas como fosse um laser, aí elas vão encontrar a nossa vibração e os nossos pensamentos, aí ela instala nos nossos corpos astrais e não sai mais, enquanto a gente não fizer alguma coisa.
Ficou compreendido, meus irmãos? Então, seria mais ou menos esse chip que nós temos, mas de uma maneira, assim, um pouco diferente. Então, vocês imaginam uma pessoa que tem ideias fixas, uma pessoa que trabalha muito a autoobsessão. Porque você sabe, a gente sabe que nós trabalhamos muito para fazer coisa errada, mas muito mesmo. Tanto é que no Livro dos Espíritos é perguntado para a espiritualidade se precisaria muito esforço para a gente evoluir, e a espiritualidade responde de uma maneira risonha que não. Bastaria um mínimo de esforço para que a gente saísse desse estágio. Então, esse chip tão falado no meio espiritualista, boa noite, Nando, na Umbanda e nos hospitais de cura, nas casas espíritas, seria essa concentração nessa, vamos imaginar uma bolinha bem pequenininha. Então ali está concentrado todos os fluidos, pensamentos e vibrações negativas. Então se a pessoa vibra na avareza, por exemplo, ela vai encontrar esse chip irradiando mais vibrações negativas para que ela se torne mais avarenta. Se ela é uma pessoa maledicente, que gosta de fofoca, então esse chip ou esse concentrado de vibrações negativas vai potencializar ainda mais essa pessoa. Como é que a gente se livra disso? Daqui a pouco a gente fala quando a gente entrar na desobsessão. Então, em rápidas palavras, seria isso um chip. Boa noite, Sueli. Então seria vamos imaginar essa bola de boate, bem pequena, e que ali está concentrado várias, ou muitas, ou milhares de vibrações negativas. Para que isso? Para que o plano astral que caminha na sombra não tenha tanta dificuldade para nos alienar. Eles não precisam ficar mandando tanto obsessor. Basta implantar esse chip e deixa o resto que a gente acaba de complicar ainda. Daqui a pouco a gente fala nisso quando a gente entrar na desobsessão. Tá. O ovoide, nós também falamos disso e fizemos uma explicação rápida. O ovoide, ele existe no plano espiritual. São um espírito que tem uma fixação mental muito grande, tá? Até numa outra casa, nós estamos estudando um livro muito bom que chama Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva, que foi um grande espírita que deixou esse livro escrito a partir do livro Mecanismo da Mediunidade. Então, quando foi editado esse livro, lá por volta de 1945, o André Luiz ditou para o Valdo Vieira e para o Chico, ele resolveu escrever uma outra obra por causa dessa obra. E outro dia aí, nós estávamos estudando num outro hospital de cura, o capítulo 34 desse livro, que vem falar da fixação mental. Então, a fixação mental são aqueles pensamentos realmente fixos. Boa noite, Roselena. São aqueles pensamentos fixos, um ou dois ou três no máximo, são poucos os pensamentos, e que nós alimentamos eles dia e noite. E quando a gente sai daqui para o plano astral, essa fixação vai no mental do espírito. Porque o mental está no espírito, não está no nosso físico. O nosso cérebro, ele só é um processador. Boa noite, Solange. Então, essa fixação mental, e sempre a fixação mental, ela é sempre nas baixas vibrações, ou seja, desejo de vingança, maledicência, falta de resignação, mágoa. Então isso vai fazendo do que o espírito ele passe daquela forma hominal, passa pela forma animalesca e ele vai chegar num ponto que se transforma num ovo. Por quê? Porque ele enclausurou dentro daquilo ali. E por isso que chama ovoide. Para a gente entender melhor isso, tem um livro do Gilson Freire, ditado pelo espírito Adamastor, que chama Ícaro Redimido.
e que conta bem isso com detalhes, o que seria esse ovoide, como é o caminho para que a gente chegue a se transformar num ovoide. E uma vez a gente estando na forma de um ovoide, a gente vai demorar às vezes milhares de anos para a gente voltar à forma que a gente tinha antes. E esse livro conta também o suicídio do Santos Dumont e conta como foi a peleja dele no plano astral. Um livro muito interessante. Então, o ovoide é isso. É como se a gente pegasse esse físico que vocês estão vendo, perecível, qualquer dia desse o nosso espírito segue o caminho, isso aqui vai pudrificar por aí. E a gente pegasse todo esse físico, condensasse ele e pusesse dentro de um ovo. Ou seja, eu não teria mobilidade para andar, para caminhar, para falar. Ou seja, eu entrei num processo de regressão tão grande que eu mesmo me anulei. E eu estava vendo o material do padre Fábio de Mello, aquele grande espírito. É uma pessoa, eu adoro o padre Fábio de Mello. E ele disse numa homilia dele que não existe nada pior do que uma mente que nos boicota. Então, quando a nossa mente fica fechada, fica transitando nos polos, como a gente tem visto aí, a nossa nação totalmente dividida, o que vai acontecer? Eu estou perto de me transformar nisso que nós chamamos de ovoide. Então nós temos que abrir a nossa consciência, abrir o nosso campo de compreensão. Por isso que eu disse para vocês que essa semana, com todas as mazelas, eu fiquei feliz. Porque eu tenho recebido perguntas de jovens de 17, 18 anos, e mais essa menina que eu citei para vocês, que dirigiu um estudo de um hospital de cura de outro estado. A menina só tem 17 anos. Essa de hoje me fez uma pergunta que na hora eu fiquei fora do centro. Eu falei, poxa, eu nunca tinha pensado nessa situação. Então é assim que nós vamos crescer. Nós temos que sair cada vez mais disso que nós chamamos que é a auto-obsessão. E a dona Sueli Caldas Schubert, no livro Obsessão e Desobsessão, ela fala muito disso, dessa auto-obsessão. Joana de Ângeles, em quase todas as obras da Joana de Ângeles, a gente vai encontrar alguma coisa dela que faz com que ela faz nos entender que nós temos que sair dessas ideias fixas. Então a Joana de Ângeles sempre disse isso, ela diz de uma maneira às vezes até simples, que a nossa mente é como se fosse uma caixa d'água suja. Ou seja, nós tira a água suja e põe água limpa. Tira um pensamento ruim e põe dois bons. Em vez de eu vibrar negativamente, eu vibro positivamente. Vai chegar num ponto que na minha cabeça vai ter só pensamentos bons. Eu me lembro que numa outra cidade que eu trabalhei, que eu morei, eu já morei em várias cidades, e que num grupo de estudo que a gente tinha, foi se propor o seguinte: cada vez que a gente falasse mal de uma pessoa, a gente teria, se a gente falou uma coisa ruim dela, nós teríamos que falar 3 ou 4 boas, para a gente parar de falar mal das pessoas, para a gente falar só o bem, né? Então, é mais ou menos assim. Então, em rápidas palavras, seria isso chip e seria isso ovoide. E vamos estudar, né, meus irmãos? Livro dos Médiuns, obras do André Luiz, todas as obras do Ramatiz, mais os livros. Olha, tem um livro muito bom do Preto Baldo que chama A Grande Síntese. Estudar o livro Teoria da Mediunidade, do Zalmino Zimmermann, que ele vem trazer lá mais de 350 tipos de mediunidade. Então, não falta obra para a gente estudar, né, meus irmãos? Combinado assim, meus irmãos? Então, isso foi só uma rápida explicação sobre o que seria isso que nós chamamos de chips e isso que nós chamamos de ovoide. Até aí, tudo bem? Comentários, tá? Não, o último comentário foi o da Solange. Meus amigos, vão me dizendo se o som tá legal, porque eu tive um processo de rouquidão hoje.
Então a minha voz, que já não é tão bonita, agora ficou pior um pouco. E eu tô mais ou menos igual a Ariano Suassuna. Minha voz é rouca e feia, né? Então a lata também não ajuda, então, né, nós temos que orar muito. Mas vamos seguir. Nós vamos entrar agora na desobsessão. Então vamos só fazer uma rápida recapitulação do que seria obsessão. No livro dos Médiuns, na segunda parte, no item 23, a espiritualidade vem falar dos 3 tipos de obsessão: simples, fascinado e subjugado. Está lá, tranquilo da gente estudar. De uma maneira geral, tanto na Umbanda como no Espiritismo, a gente trabalha com 6 formas de obsessão. Mas sabemos que tanto dos tipos quanto das formas, entre um e outro, existem os graus. Então vai ter um grau mais pesado, um grau mais leve e assim por diante. E nós trabalhamos então, nós falamos muito sobre isso, que é a primeira, né? Encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, encarnado para desencarnado e vice-versa, desencarnado para encarnado, a obsessão recíproca e a pior delas que a gente imagina, que é a auto-obsessão, que é onde a gente vai se transformar num ovoide. Então a gente falou, essas 3 aulas passadas, a gente exercitou muito isso aí, mas precisa ser exercitado, tá, meus irmãos? Esse é o tipo do assunto que não acaba. Isso aí é a nossa vida, é estudar mediunidade, as faculdades mediúnicas, as formas de obsessão, e agora a gente vai falar um pouco da desobsessão. Bom, para a gente entender o que a obsessão nós falamos também, que são as ideias fixas, a influenciação dos espíritos encarnados e desencarnados. Como é que a gente sai disso? Primeira coisa, equilíbrio mental. Olha, meus irmãos, se eu não tiver um equilíbrio mental, ferrou. A gente vai danificar, vai prejudicar o espiritual e com isso o físico vai sofrer. Como é que eu me equilibro mentalmente? Fazendo as minhas reformas. Então, nas casas espíritas tem os tratamentos espirituais. Na Umbanda tem os trabalhos que são feitos para melhorar o nosso sistema. Tem os estudos. O bom terreiro de Umbanda, ele estuda pelo menos uma vez por semana e tem o desenvolvimento mediúnico pelo menos uma vez na semana. Então, isso que nós estamos fazendo aqui já é uma prática desobsessiva, que é entender essa sistemática. Então, primeira coisa, a minha melhora. Então, eu tenho que trabalhar para que eu seja que eu tenha o máximo de equilíbrio possível, para que eu siga os ensinamentos do budismo, para que eu não deixe as atitudes das pessoas prejudicar a nossa paz. Isso é muito importante, meus irmãos. Não importa, o mundo pode estar caindo. Nós não podemos perder o equilíbrio. Porque a hora que eu me desequilibro, eu bambeio, eu baixo a minha guarda, eu chamei um mundo de espíritos obsessores para cima de mim. Então nós temos que ter equilíbrio. É fácil? Não é. Porque conforme o Sneak, um pensador brasileiro, ele vem dizer que a vida é desequilibrada. E a vida é imprevisível. Não existe previsibilidade na vida. E nós somos os equilibristas. Então se nós queremos sair daqui, voltar para o plano astral um pouquinho melhor, nós temos que ser um excelente equilibrista. Então nós temos que estar ali, ó, porque a vida é uma corda bamba. Boa noite, José Luiz, gente boa. Então nós temos que manter o equilíbrio a todo tempo. É fácil, gente? Não é. Mas também não é impossível. Basta um pouquinho do nosso esforço. Eu tenho a tristeza de falar que muitos médios que já trabalharam a sua mediunidade pararam de trabalhar e, assim como o José Ribeiro falava, virou uma caixinha de doença. A mediunidade, gente, você tem que estudar paulatinamente. Nós não podemos parar e nem muito menos retroagir. E nós vamos sair daqui sem saber muita coisa.
Então, se eu paro de exercitar minha mediunidade, se eu paro de estudar, se eu paro de trabalhar nas instituições, eu vou estar acumulando um karma para mim. Então, como eu começo a desobsessão? Através da minha melhora, sem eu deixar esse mundão me afetar muito. Bom, eu posso também começar a vibrar positivamente, inclusive para os meus inimigos, para aquilo que eu penso que são os meus inimigos. A gente tem que começar a deferir pensamentos positivos e de amor para os nossos adversários e para aquelas pessoas que, de uma certa maneira, nos contrariam. Então, hoje eu ainda estava estudando questões mais amplas e a gente conversando com outras pessoas, a gente não vê quase as pessoas falar assim, olha, eu estou deferindo pensamentos bons para o Dalai Lama. Uma pessoa extremamente caridosa, que nem bens materiais tem. Mas ele representa boa parte do budismo. Então, se eu ajudo a afirmar essa pessoa para que ela equilibre, ela vai ajudar muitas pessoas também. O nosso querido Papa Francisco, que às vezes ainda é mal compreendido. E outra coisa, nós temos que pensar que esses líderes, eles têm as carências deles assim como a gente. Nós não podemos exigir perfeição dessas pessoas. Então, o nosso querido Papa Francisco, ele tem recebido muitas críticas, mas ninguém está preocupado em deferir pensamentos bons, porque ele dirige uma igreja de quase 2 bilhões de pessoas. Ou seja, quase 1/3 da população do mundo é católico. Boa noite, Onilda. Então nós temos que deferir pensamentos bons para o Dalai Lama, deferir pensamentos para o nosso querido Papa, deferir pensamentos para o líder religioso dos católicos ortodoxos, que é um grego, deferir bons pensamentos para o líder do judaísmo, para o líder do islamismo, deferir bons pensamentos, meus irmãos, de uma forma generalizada, para que a gente também consiga atingir o plano astral mais alto, que está distante da gente. Aí a gente vem descendo. Vamos firmar para os chefes de nações, mesmo que nós tenha tantas tranqueiras nos administrando, mas ele está lá por algum motivo. Alguém pôs eles lá. Então nós temos que firmar, não tem outro jeito. E nós temos que entender que tudo isso faz parte de um processo. Então eu tenho que vir descer nessa escala até chegar no presidente de uma casa espírita, que é muito criticado. Eu já disse aqui em outras lives, meus amigos, vamos fazer crítica, mas vamos levar a solução. Ou é difícil a gente estar liderando alguma coisa, um pai de santo, por exemplo, que trabalha seriamente. Gente, o que esse pessoal recebe de pensamentos negativos, e a maioria dos pais de santo não tem nada. Eles não têm nenhuma estrutura boa para oferecer para os consulentes. Então, o presidente de um hospital de cura, como esse aí, que é a Casa de Caridade Zé Ribeiro, isso é uma missão muito grande, meus irmãos. Mas nós só levamos problema, nós só criticamos. Então, nós precisamos mudar a nossa frequência. Vibrar para aquele parente que mais dá trabalho para a gente. Principalmente a minha família, que nós somos 12. Então, assim, é gente tudo quanto é jeito. Vibrar positivamente para aqueles irmãozinhos nossos que estão caídos, jogados na calçada. Gasparina, daqui um pouquinho eu leio teu comentário, tá? A gente que está à frente de um estudo desse, outro dia uma mulher entrou na minha rede privada e falou que eu não vou pro céu. Eu falei, mas quem é a senhora, né? Aí eu entrei também, porque eu não dou muito papo para esse tipo de comentário, mas tem hora que a gente tem que ir para cima. Eu não ando suportando mais certas fake news que tem por aí. Aí eu cliquei com ela e falei, mas por que a senhora acha que eu não vou pro céu? Ah, você não aceitou Jesus ainda. Eu falei, mas ele é o meu mestre. Por que eu não vou? Né? Isso que a senhora chama de céu. Ah, mas vocês conversam com morto. Não, nós conversamos com espírito. Ah, mas a Bíblia, eu falei, não, a Bíblia está totalmente equivocada se a senhora pensa desse jeito. A Bíblia é um amontoado de conveniência. Aí eu já mandei ela estudar certos versículos da Bíblia
para ela se inteirar melhor. Hoje eu ainda estava lendo, vou sugerir para vocês. Cadu, se você estiver online, anote isso aí nos comentários. Tem um livro muito bom do Alexandre Comino, que é um grande pai de santo, muito estudioso. Ele escreveu um livro que diz assim, Exu não é diabo. Daqui a pouquinho nós vamos falar nos Exu. E ele satiriza ainda no livro que tem gente que não sabe nem o que é o diabo e fica criticando o Exu. Aí você pergunta o cara, qual que é a etimologia da palavra diabo? O cara não sabe. Então e aí, como é que faz? Então nós estamos igual papagaios, nós somos repetidores. Repetimos o que as pessoas falam, repostamos fake news das mais absurdas possível. Então nós temos que começar a vibrar para isso ir. E não se importar muito, às vezes eu me importo ainda, porque eu também tenho as minhas carências, como essa senhora. No final da nossa conversa eu pus uma frase do Michael Chuan, que foi um grande pensador protestante dos Estados Unidos, que ele dizia o seguinte, que ele acha muito bom quando uma pessoa fala que ele não vai para o céu, porque pelo menos ele não vai para o mesmo lugar daquela pessoa. Tá certo? Então se essa pessoa está falando que eu não vou para o céu, e ela vai, pelo menos eu não tenho que suportar ela lá em cima. Né? Tem hora que você tem que partir para isso. Deixa eu ler uns comentários aqui, meus irmãos, porque nós não temos pressa, né? Minha irmã é médium, mas está afastada da casa espírita. Ontem ela foi pegar um dinheiro na mão de uma criança vizinha e desmaiou. Isso nunca tinha acontecido. Ela custou a voltar. O que pode ser? Olha, Gasparina, assim, só com essas palavras fica muito difícil da gente falar alguma coisa. Pode ser que ela está tendo um problema de saúde, então leva ela no médico. De repente ela está tendo uma caída de pressão, ela está tendo, às vezes, aquilo que a gente chama de epilepsia. Então leva ela no médico da terra primeiro, para fazer um diagnóstico do físico, e depois leva ela numa casa espírita, num terreiro de Umbanda, ou no hospital de cura aí, se você for de Patos, aí na casa de caridade de Zé Ribeiro, e pede a mediunidade para olhar ela. Então, como você disse que ela está afastada, que ela não está trabalhando a mediunidade, pode ser que ela está com o campo dela todo aberto e que ela está absorvendo muita coisa. E vai indo, o físico não aguenta. Então o médium, antes de mais nada, além dele ter que trabalhar essa mediunidade, ele tem que ter uma proteção muito grande. Porque a nossa mediunidade é igual uma antena parabólica, capta de tudo. E se eu não sei filtrar essas vibrações, vai acontecer às vezes alguma coisa não muito boa. Então a sugestão que eu te dou é essa, Gasparina. Procura um médico da terra. Nós falamos isso segunda-feira passada. Nós não podemos ser negacionistas como um povo que tem por aí. Tá? Porque a espiritualidade amiga, através da batuta de Jesus, é que ajuda a ciência. Eles estão nos ajudando o tempo todo. Agora, se eu nego uma vacina, se eu tomo um medicamento por minha conta, ou deixo de tomar por minha conta, eu estou menosprezando o trabalho dos médicos que foram assistidos para a espiritualidade. Entendemos? É simples assim. Então, se eu nego uma vacina, igual os caras aí estão negando, no mínimo, eu sou um total desequilibrado, tá certo? Um total que não tem equilíbrio nenhum e que não tem senso de consciência nenhuma. Porque senão o que adianta? A ciência trabalhar tanto sobre a ajuda da espiritualidade e eu chegar aqui e não usar isso. Isso chega até a ser ridículo. Isso é uma estupidez tão grande que não tem tamanho. Então, Gasparina, leva a sua irmã, pede ela para voltar a estudar os livros, começa com o livro dos médios, leve ela em qualquer lugar que trabalhe essa mediunidade ostensiva, para que ela não venha a ter essas caídas. Pode ser uma pressão, a pressão dela às vezes está desequilibrada, sei lá, pode ser muita coisa, tá? Agora, uma coisa é certeza, quer dizer, nós não podemos dizer certeza, mas uma coisa está bem clara na nossa cabeça. O senhor Zé Ribeiro não cansava de falar isso pra gente. Médio que não trabalha sua mediunidade é uma caixa de doença, tá, gente? Que não faz suas melhores. Ah, isso aí é direto, tá, Vanessa? Aí eu... Até gente da minha família. Só que tem um negócio, tá, gente? Quando o bicho pega de verdade, ou morre num terreiro de Umbanda, ou no hospital de cura espiritual. Certo?
Nós estamos falando de desobsessão. Vocês vão ver ao longo desse estudo nosso. Então, assim, nós temos que orar para essas pessoas e entender a caminhada dela, cada um no seu tempo. Tá, Vanessa? Então vamos orar. De vez em quando eu vou pro embate, mas vou legal, tá? Mas é assim, né? Não vamos também deixar isso nos consumir. Agora, tem hora que a pessoa precisa de um choque do outro lado, né? Tá. Então eu tenho que fazer minha melhora, começar a vibrar para esses líderes religiosos, porque, né, eles têm uma capacidade muito grande de conduzir muitas pessoas, orar para os chefes de nações, para os governadores, prefeitos, orar para uma sociedade de uma maneira geral e vibrar positivamente. E depois, gente, vamos ser parte da solução na instituição que a gente trabalha. Os principais obsessores de uma casa espírita, de um terreiro de umbanda e de um hospital de cura são os próprios encarnados, que vibram na inveja, na maledicência, na fofoca. Então, feito isso, se a gente conseguir fazer isso, já fica mais fácil da gente começar a trabalhar esse processo desobsessivo. Agora, vai acontecer muito de a gente encontrar muitos irmãos que estão num estado de subjugação. Por exemplo, tipo esses extremistas que estão aí, ó. São pessoas carentes, que não conseguem ver outras coisas a não ser o extremo. Aí sofrem, põe a família para sofrer, são pessoas mal resolvidas, que estão sempre pedindo ajuda para a gente, mas sempre. E a gente vai ter que ajudar, porque nós temos que exercer compaixão. Então, quando esses processos é muito complicado, aí nós recorremos a quê? Se a pessoa é de uma igreja, procurar o pastor. Dentro das igrejas existem vários trabalhos para que faça essa desobsessão ou acabe com essa possessão. Eles usam muito esse termo lá. Na Igreja Católica, os padres exorcistas têm trabalhado muito com essa questão. O exorcismo na Igreja Católica nunca esteve tão atuante, só que ninguém fala por uma questão de tabu, questão de preconceito. Se é espírita, procurar o presidente da casa espírita, ou aquelas pessoas que fazem o tratamento, né, que faz aquela entrevista do tratamento espiritual. Procura um chefe de uma sessão, de uma mesa mediúnica, para que ela possa pôr o nome dela ali ou instalar presencialmente, para que se comece a fazer esse trabalho. Se é num terreiro de umbanda, é gira, não tem outro. E tem casos, meus irmãos, que não vai dar para a gente fazer na casa espírita e nem no hospital de cura. É gira. Tá? Não tem como. Tem casos tão complicados que não perca tempo, já leva direto na gira. Mas nós podemos resolver muita coisa nessas outras instituições. Com isso eu não estou dando privilégio para a Umbanda, pelo contrário. Eu só estou dizendo que a Umbanda ela tem se preparado melhor para tratar dessas obsessões complicadas. E os hospitais de cura, assim como a Casa de Caridade Francisco, José Ribeiro. Então, como a Casa de Caridade José Ribeiro trabalha muito com aquilo que a gente chama que é o movimento da Umbanda, o povo da Umbanda, a gente vai fazer uma desobsessão semelhante ao que acontece no terreiro. Semelhante. Mas não tem aquela estrutura que um terreiro tem. Aí sim, agora nós vamos entrar como é que seria essas práticas. Se é numa mesa mediúnica, na casa espírita, o chefe da mediúnica vai chamar aqueles espíritos que estão obsediando aquele irmão nosso, tanto na carne ou fora dele, para que aquele espírito manifeste e seja feita uma evangelização dele. É como se fosse uma conversa fraterna. Tem espíritos obsessores que estão afim só de desabafar. Aí um médium receptor vai receber e o outro vai ter aquela dialogação. Porque o movimento espírita também já não usa muito aquela palavra o disciplinador. Aqui não, é uma conversa de espírito para espírito. Então aí é feito toda uma conversa com aquele espírito. E é feito a evangelização dele. Aí ele vai ficar bem tranquilo no plano astral,
Mas é preciso que a pessoa que estava sendo obsediada faça suas melhoras. Porque senão, os obsessores vão aproximar de novo. Então é muito importante na casa espírita o tratamento espiritual. Aí tem muita gente que fala assim, ó, mas o pessoal lá pediu que eu tenho que ir toda terça-feira ouvir palestra, tomar o passe e tomar água fluida durante 5 meses. E as pessoas ficam com preguiça. Mas quem está sofrendo a obsessão é ela. Então, faz-se necessário também a pessoa ter essa consciência, que se eu não faço as minhas melhoras, não tem como, nem Jesus, se ele plasmar na nossa frente e a gente não quiser fazer melhora, não vai ter. Então nós temos que ajudar os espíritos benfeitores a nos ajudar. Até aí tudo bem, gente? Tá. Numa casa igual a do Sr. Zé Ribeiro, às vezes a gente vai pegar alguns tipos de obsessão um pouquinho mais complicado. Aí nós precisamos de uma boa equipe que esteja afinada entre eles e com o pessoal, os benfeitores espirituais, porque aquela pessoa já não dá conta mais de se equilibrar sozinha. Ela precisa de uma ajuda. Então ela procura uma casa espírita, um terreiro de umbanda ou um hospital de cura. Então cada um tem uma particularidade, uma maneira de trabalhar. No hospital de cura vai ser feita a desobsessão, com isso já muita cura acontece, e vai ser feita uma desobsessão mais ostensiva. Aí a gente tem que estar muito afinado com os nossos irmãos Exus. Por isso que eu pedi vocês, estuda aquele livro, Exu Não É Diabo, estude os livros, todos os livros que falam de Exu, Os Guardiões do Karma, Exu, tem vários livros aí. Veja o material do Norberto Peixoto, do Triângulo Fraternidade lá do Rio Grande do Sul, os livros do Vanderlei de Araújo, do Robson Pierre, do Sarraceno e de outros que vêm falar o que é o Exu. O Exu, meus irmãos, é o nosso guardião mais próximo, ele vibra na nossa faixa. Então ele é confundido com o diabo, com o capeta, mas tudo isso é criação disso que ele chama do cristianismo. Esse cristianismo sectarista e preconceituoso. Exu é o cara, é o que está perto da gente. E é ele que vai nos umbrais. Lá nas zonas mais profundas do umbral. E é eles que nos sustentam. Então a Maca recebeu um caso complicado de obsessão. Primeira coisa, todos os trabalhadores, sem exceção, firmar com o seu Jesus. Porque a gente não sabe a energia que vai vir desses obsessores. O chefe de cada maca e o presidente da casa, ele tem que ter uma condição moral grande, mas tem que ter mesmo, gente, assim como o presidente de uma casa espírita, assim como um dirigente de mediúnica, porque os obsessores são ardilosos. Eles sabem da nossa vida mais do que a gente. E olha, só contar um caso que aconteceu. Numa casa espírita, certa vez uma das dirigentes me procurou para tocar uma ideia. Olha o tanto que eles são tranqueiras, né? Tinha um obsessor que manifestava toda a sessão mediúnica. Toda semana ele estava lá. E ele tomava de 10 a 15 minutos da reunião mediúnica. Então ele perguntava sempre as mesmas coisas. Boa noite, Nicole. Realmente, a Sueli, esse é um assunto muito interessante. Isso aqui, Sueli, nós podemos falar nisso enquanto nós estiver aqui no planeta Terra, que ainda vai ser pouco. Boa noite, Nicole, seja bem-vinda. Então, esse espírito, ele sempre manifestava de uma maneira pacífica, mas ele sempre perguntava as mesmas coisas. E o dialogador sempre falava para ele também as mesmas coisas. Aí um dia, uma dessas pessoas falou, Itamar, o que eu faço? Já tem mais de ano que esse espírito manifesta e é sempre as mesmas coisas. Eu peguei e falei para ela, minha irmã, esse espírito é zombeteiro, é um espírito gozador. Ele está atrapalhando a mediúnica de vocês na maior diplomacia possível.
Enquanto vocês estão repetindo as coisas que ele está cansado de saber, ele está impedindo que vocês tratem de outros espíritos. Aí a pessoa pegou e falou assim, mas como é que eu faço então para se ver livre desse espírito? Eu falei, não, você não vai se ver livre dele. Você vai dizer o seguinte, quando ele manifestar, você vai dizer para ele, fala, meu irmão, você está manifestando aqui nessa casa há mais de um ano e está atrapalhando o nosso trabalho, porque é sempre as mesmas coisas. Faz o seguinte, fica aqui com a gente, que a gente vai atender outros espíritos, e com isso você vai aprender mais ainda. Você é bem-vindo na nossa reunião. E ela usou desse expediente, o espírito riu, foi embora e nunca mais voltou. Ou se voltou, não manifestou. Percebemos, meus irmãos, o tanto que a espiritualidade, esses espíritos, eles têm, né, essa esperteza. Né? Meus irmãos, dá licença. Para quem chegou agora, eu estou rouco e eu tive que firmar muito o nosso querido Caboclo Tupinambá e minha querida Preta Velha Maria Ridiaruana e mais o Jesus, para que eu não ficasse sem voz. Então eu não estou ligando o ar, porque se eu ligar aí minha voz vai embora. Tá? Agora, assim como esse espírito zombeteiro, ele é ardiloso, ele é perspicaz, existe os maldosos, existe aqueles que estão a fim de nos ferrar. Então, os nossos dirigentes, eles têm que ter a vida bem resolvida, não importa o estado sexual, tá, gente? Isso é o de menos. Não importa a sua condição financeira, isso nada importa. O que importa é a nossa retidão. Como é que eu levo a minha vida? Eu sou um cara leal com os meus parceiros, com os meus sócios, ou sou leal com a instituição que eu dirijo? Isso é que importa. Porque senão eles vão pegar as nossas carências. E já aconteceu vez de espírito chegar para mim e falar assim, eu não sei por que você fica falando de bebida, você já bebeu? Eu falei, não, meu irmão, eu já bebi muito, mas eu estou procurando não beber mais. Então nós temos que mostrar para esses espíritos que nós não somos ainda, né, espíritos tão evoluídos, mas que nós estamos procurando. E acontece muito, principalmente na Umbanda, que a gente vai falar depois, mas nos hospitais de curas e na Umbanda, que o chefe mesmo, os magos, aqueles chefes de colônia espiritual, eles não vão. Aí tem que entrar o médico de transporte, que a gente vai falar depois. Então, nós vamos trabalhar, às vezes, com soldados. Mas é bom a gente ir evoluindo e começar a trazer os líderes. Porque assim como eu firmo positivamente para um chefe religioso, se ele for uma pessoa sensata, ele vai levar a sua palavra para muitas pessoas. Assim é um chefe, um líder do astral negativo, né? Daquele astral lá que trabalha para prejudicar a gente. Se eu evangelizo um chefe de colônia que tem 2.000 espíritos ao comando dele, ele vai comandar aqueles outros 2.000. Aí a gente faz uma desobsessão por atacado. Compreendemos, meus irmãos? Assim é o caso de uma professora. Assim é o caso nosso, que dirige estudo, que dirige palestra. Nossa querida irmã Dila que está aí, é assim, não é, nossa querida Dila? Se a gente leva a boa palavra, que leva o esclarecimento, a gente consegue levar essas boas palavras para todos. E aqueles todos vão se reproduzindo. E assim vai. Então eu gosto muito dos estudos por isso. Porque o estudo ele abre a cabeça da pessoa, ele dá a oportunidade para a pessoa manifestar. Ele dá a oportunidade, igual essa menina de 17 anos hoje, que me fez uma pergunta que me tirou do meu equilíbrio. Então, os estudos é muito bom e tem muita gente, tem muito médico que não quer estudar. Se não estuda e nem desenvolve, não vai ficar tão apto assim para cuidar de outros espíritos. Eu ajudo casas, hospitais de curas espirituais em alguns estados e alguns terreiros de Umbanda, que quem não estuda e não desenvolve não trabalha. Simples assim. Porque senão não fica complicado, tá, meus irmãos?
Então, o que vai acontecer? Se num hospital de cura, que vai trabalhar muito com essas desobsessão, assim, bem complicadas, vai ter, os médios terão que estudar e desenvolver muito, porque muito daqueles que não manifestam nas igrejas, que não manifestam às vezes em algumas casas espíritas, eles vão lá. Aí a coisa muda um pouquinho de figura. Meus irmãos, são 19h37. Nós já extrapolamos o nosso horário em 7 minutos. Não tem problema. Se tiver algum comentário, alguma pergunta, minha voz até que tá legal. Eu não sei depois que terminar a palestra como é que vai ser, mas por hora tá bem tranquilo. Algum comentário, perguntas, vamos fazer, nós não temos pressa. Até porque nós vamos ter que adentrar com esse assunto no mês de novembro. Já ficou definido isso com o nosso irmão Cadu. Então, na sexta-feira que vem, nós vamos continuar com esses estudos sobre a desobsessão, essas pinceladas, e depois a gente vai entrar algumas dicas e algumas orientações para a nossa proteção. Cadu, por favor, se você estiver online, manifesta aí, por favor. Eu estou à mercê de vocês. Então, alguma pergunta, algum questionamento? Por favor. Uma coisa que precisa deixar assim, um pouco claro, gente, existe, como a gente, eu sou universalista, mas eu transito muito na Umbanda, nos hospitais de cura e nas casas espíritas, a gente às vezes recebe algum tipo de comentário que a gente fala melhor de uma do que da outra. Não, não é isso. O que nós temos que entender é o seguinte, que cada instituição tem a sua particularidade. Igual esse hospital de cura aí da Casa de Caridade Zé Ribeiro. Não vai existir nenhum outro igual, tá? Nenhum. Por quê? Porque os guias daí, eles vão orientar para que se trabalhe de acordo com a necessidade daquelas pessoas que irão lá. Então, se a gente for na Umbanda, eu gosto muito da Umbanda também, porque tem terreiros de Umbanda que trabalha as 3 vertentes da Umbanda. É a Umbanda cabalística, a Umbanda ritualística e a Umbanda esotérica. Mas há terreiros de Umbanda que trabalham só a questão do esoterismo. Outros só da ritualística e outros só da cabalística. Então, o Hospital de Cura, o Dr. Renz, por exemplo, em Uberlândia, que é muito conhecido no mundo inteiro, ainda mais para vocês que estão aí. Lá eles fazem cirurgia, eles não vão fazer outra coisa. Então, se precisa de alguma outra coisa, o próprio Dr. Renz fala, procura uma casa espírita, uma casa de Kardec, ou procura um terreiro de Umbanda, ou procura um hospital de cura, para que isso seja resolvido lá. Então, cada instituição e cada movimento tem as suas particularidades. Então, não levem a mal se às vezes a gente fala que determinadas coisas, como eu falei agora, que alguns tipos de obsessão subjugada não perca tempo, é direto num terreiro e tem que ser um terreiro preparado. Depois a gente vai falar só sobre isso. E a gente tem que entender melhor o trabalho dos nossos irmãos Exus, os caboclos, os baianos, as ciganas, né? Porque é esse pessoal que vai lá no baixo umbral. Tá certo, meus irmãos? Cadu, pode encerrar então, Cadu? Gratidão, ô Sueli, pela participação de vocês. Eu fico muito preocupado quando não tem perguntas. Por quê? Se todos entenderam bem, tudo bem. Isso prova que a nossa didática tá boa. Mas se não entender nada, eu fico preocupado. Podemos encerrar então, Cadu? Tá, então tá. O Cadu deu ok, né? Então, meus irmãos da Casa de Caridade Zé Ribeiro, os internautas que estão nos acompanhando,
mais os internautas que irão ver esse material depois. Mas toda a espiritualidade amiga e os nossos irmãozinhos que estão junto com a gente e que também estão aprendendo, por isso que no Espiritismo fala para a gente fazer o culto do Evangelho de Jesus do lar em voz alta, porque tem muitos irmãozinhos nossos que precisam de ouvir nossa palavra. Então nós precisamos ainda evangelizar os nossos irmãozinhos, que estão na mesma faixa. Outra coisa, todas as vezes que vocês forem para uma instituição, chama os obsessores que estão junto com vocês. Eu vou lá para a casa espírita. Vamos embora, meus irmãos. Vamos aprender. Não fica aí, não. Vamos embora comigo. Lá que a gente vai aprender. Vai para um terreiro de Umbanda? Vamos embora. Vai para um hospital de cura? Chama todo mundo. Quer dizer, vamos fazer a nossa parte, que é levar os desencarnados também, para que eles também possam aprender. Porque nós estamos rodeados disso, tá, meus irmãos? De benfeitores e de irmãos, que às vezes não são obsessores maldosos, são obsessores carentes, e que precisa de aprender, assim como nós estamos aprendendo. Então, a gente quer dizer isso, que a gente está desenvolvendo um estudo provocativo, estimulativo. Queremos que cada um de vocês tenha suas opiniões. Tudo que foi dito aqui, que foi dito no passado e que será dito no futuro, vamos confirmar, vamos fazer as nossas experiências, vamos estudar. Nós não estamos aqui para determinar o ponto verdadeiro, longe disso. Nós trabalhamos e sim, tentamos trilhar na seara do Cristo, mas nós não abrimos mão, meus irmãos, de não ter o auxílio da nossa querida espiritualidade amiga. Então, aqueles médicos que não sabem qual que é o seu guia de cabeça, não tem problema, firma para ele. Eu não sei quem que é meu guia de cabeça. Então, hoje, enquanto eu estava rouco, eu firmei para o Tupinambás, que foi a orientação do Geraldo, que é presidente do CEUB, nosso querido Geraldo, gente boa. Falou, Itamar, firma para o Tupinambá. Então, vamos firmar para o Tupinambá. E firmei para toda a espiritualidade amiga para a gente pudesse estar concluindo esse estudo. Mas eu não sei quem que é meu guia de cabeça. Não sei qual que é o meu orixá de cabeça. Então, às vezes, nós ficamos preocupados com detalhes e esquecemos das coisas grandes. Então, vamos preocupar, sim, em sermos boas pessoas, equilibradas, sair dos extremos, prestar muita atenção no que nós estamos vibrando. Por quê? Porque se eu tiver com o meu mental equilibrado, isso já vai ser um grande passo para que eu faça a minha desobsessão. E para que os espíritos benfeitores, encarnados e desencarnados, tenham facilidade em me ajudar a sair dessas obsessões. Com isso a gente põe fim a mais esse estudo, um fim provisório. Porque semana que vem estamos aqui de novo. Agradecendo muito vocês, agradecer a espiritualidade amiga, ao nosso querido Pai Tomé, ao nosso querido Sr. Zé Ribeiro, agora em espírito, o nosso querido e nobre presidente, junto com a diretoria da Casa de Caridade Zé Ribeiro, que estão empenhados em não só fazer o trabalho direto da cura, mas levar a instrução para os médios e para que esses médios possam retransmitir essas instruções. Lembrar sempre do nosso caboclo das sete encruzilhadas. Nós aprenderemos com quem sabe mais e passaremos para quem sabe menos. Fiquem todos na paz, que Jesus possa estar presente, permeando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Gratidão a todos.